Quantos aqui conhecem um versículo que está lá em Isaías 40, é o último versículo 28, 31, que fala: aqueles que esperam no Senhor. Como é que é mesmo? Esqueci. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, e renovam as suas forças como a águia. Quem conhece? Levanta a mão para eu ver. Quem já ouviu esse versículo? Quem já orou esse versículo? Quem já deu esse versículo para alguém? Quem já ministrou esse versículo para você mesmo? E é uma palavra, é uma promessa maravilhosa. Só que, meus queridos, eu queria começar aqui dizendo, eu quero falar com vocês hoje sobre esperar com paciência no Senhor. E esse versículo, ele é maravilhoso, mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que quando nós apenas isolamos um versículo, sabemos um versículo, mas não vemos o contexto dele, ele é muito reducionista, ele fica muito pequeno diante do que ele pode ser. Quando nós pegamos esse último versículo do capítulo de Isaías 40, e colocamos ele num contexto, nós vamos ver como esse versículo é poderoso, como ele nos anima. Isaías 40 é um capítulo riquíssimo. Em Isaías 40 nós temos uma palavra de consolo, nós temos uma palavra de esperança, nós temos ele é tão rico que ele inclusive fala, ele anuncia, João no Novo Testamento, voz que clama no deserto, ele vem falando de Jesus como um pastor que cuida de nós, ele vem falando de um Jesus que vai voltar um dia e vai reinar sobre a terra, ele fala de um Deus que está assentado na cúpula da terra, de um Deus que fez as estrelas e não só fez as estrelas, mas sabe o nome delas, um Deus que não se cansa. E depois ele vem e fecha com esse último versículo. Eu queria ler esses versículos com vocês, para vocês perceberem o poder da palavra, para vocês sentirem como é diferente quando nós contextualizamos a palavra e não separamos os versículos aleatoriamente, só porque falou o nosso coração. Coloca para mim, por favor. Nós vamos ler juntos. Quem concorda? Faz assim. Nós vamos ler junto em voz alta. Não está todo o capítulo 40, eu separei alguns versículos. Mas em nome de Jesus, diz assim, no 3, 1, 2, 3. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. 10, pulamos para o 10, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo, as que amamentam, ele guiará mansamente. A majestade do Senhor, mais forte, gente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como a cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. E finalmente, depois que Isaías tem
todo esse entendimento, ele tem toda essa revelação de Deus. Então, porque Deus é tudo isso que ele falou, quem é o conselheiro? Quem aconselhou Deus para fazer tudo isso? Aí ele vem. Continua aqui ainda mais um pouco. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será? Então, depois de tudo isso, e depois você leia o capítulo todo de Isaías 40. Então, já que esse Deus é tão grande, já que esse Deus é tão poderoso, então, ele vem concluindo todo o capítulo, ele fala, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Esse é o nosso Deus, é esse o convite que Ele faz para nós. Diante de tudo isso que eu sou, meu querido e minha querida, Deus diz para nós, mas aqueles que esperam no Senhor são fortalecidos. Fortalecidos. E aí eu quero perguntar para vocês aqui, quantos aqui têm dificuldade de esperar? Seja sincero, se você não quiser levantar a mão, não tem problema não. Eu vou levantar a minha. Eu tenho uma dificuldade enorme de esperar. E particularmente eu vejo que a maioria dos seres humanos também tem essa dificuldade. São poucas pessoas que eu encontro que são pacientes. Eu não sei você, mas no meu raio de ação, não tem tantas pessoas pacientes. São muito mais pessoas com dificuldade de esperar. E quando nós falamos sobre a nossa... não está aparecendo aqui para mim meu tempo. Agora está, obrigada. E como vocês sabem, quando nós falamos sobre esperar, eu queria hoje trazer um enfoque para vocês, eu queria pedir, a partir do que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, que o Espírito Santo constrangesse a mim e a você, para que nós pudéssemos ser pessoas mais pacientes, que a gente possa ter esse desejo no nosso coração. Essa, na verdade, é a grande intenção desse momento. E, como vocês sabem, nós temos promessas na Bíblia que já se cumpriram, e nós temos muitas promessas que ainda não se cumpriram. Nós temos promessas que se cumpriram com a primeira vinda de Jesus, e nós temos promessas que só vão se cumprir com a segunda vinda de Jesus. E Jesus, inclusive, a volta de Jesus é uma promessa. Jesus prometeu que Ele vai voltar uma segunda vez, um dia, para reinar sobre a terra com os santos, amém? E essa espera, e Ele diz então que nós devemos esperá-lo. Nós temos muitos anos, muito tempo, ou às vezes nós temos a igreja, nós temos um entendimento, talvez muito parcial, de que a cruz foi o ápice da história. Mas deixa eu dizer para vocês, a cruz foi um momento épico da história, mas ela não é o ápice da história. O ápice da história é o final da história. O ápice da história é quando Deus cumpriu o plano completo de redenção da humanidade. É quando Jesus voltar para reinar e reinar conosco. Esse é o ápice da história. Agora, a cruz é muito importante, porque ela garantiu que todas as outras promessas depois da cruz se cumprissem. Vocês estão me acompanhando? Então eu tenho promessas
que vão se cumprir apenas quando Jesus voltar. E quando Jesus ele fala que ele vai voltar, ele está dizendo que nós vamos passar esse tempo aqui na terra, todos nós aqui, ou ele vai voltar ou nós vamos morrer, dos dois, um. Mas ele diz que nós precisamos esperar a sua volta. Como Paulo falou, eu li para vocês, falei para vocês na ceia, em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz, o Deus da paz vos santifique, para que você seja encontrado irrepreensível, para que você seja encontrado preparado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que esperar, fala comigo, esperar as promessas, esperar a volta de Jesus, esperar que o outro mude, esperar que nós mesmos tenhamos transformações diárias. Agora, quando Jesus falou para nós que nós tínhamos que esperar, Ele não nos deixou sozinho, Ele mandou o Espírito Santo. Romanos 8, 28 diz que o Espírito Santo nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Olha que bênção. João 14 fala que o Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. Inclusive nos ajuda a esperar, nos ajuda a ter paciência nesse processo da espera. Fala comigo, esperar. O fato é que nós temos muita dificuldade de esperar. E eu tenho percebido, como eu falei para vocês no início, que tem sido cada vez mais desafiador esperar, ter paciência. É uma dificuldade. A gente vive na tirania do urgente. Embora não tenha época, que é uma época que a gente fala muito, que nós vamos aprender no processo, é o processo que nos ensina, é o processo que nos amadurece, é o processo que nos cura. Quem é da Sara Nossa Terra sabe disso de cor e salteado, concorda comigo? Que é o processo, mas mesmo sabedores disso, nós ainda continuamos sendo imediatistas. Nós queremos tudo para agora. Eu, outro dia, atendi um entregador lá em casa, ele foi entregar um açaí, aí eu entreguei passei o meu cartão na maquininha, e não deu um segundo, a maquininha não atendeu o meu comando. Eu olhei para o entregador e falei para ele, não está passando. Adivinha qual foi a resposta dele? Espera, espera, calma, você acabou de pôr o cartão na máquina, que ansiedade é essa? Que pressa é essa? Esperar, querido, esperar é difícil, esperar o cônjuge mudar. Quem aí espera a mudança de um cônjuge? Essa é mudança no cônjuge, não é mudar o cônjuge, não. Tem alguns maridos que eu vi ali receber um cutucão da mulher. Nós esperamos. Quem espera a mudança num filho, quem espera a mudança numa esposa, num esposo, num pai, numa mãe. Todos nós esperamos que alguém se converta, esperar 5 anos de faculdade, esperar que nós mesmos, eu e você, possamos ser transformados. Esperar é muito difícil. Se você parar para pensar, muitos dos nossos conflitos acontecem porque nós não sabemos esperar. Nós temos essa dificuldade. Esperar é algo difícil para nós, embora Deus nos preparou para isso, mas a gente foi perdendo isso com o tempo. E quando nós falamos sobre não saber esperar, nós estamos falando também sobre sermos impacientes. E aí eu coloca para mim, eu fui olhar o que era paciência. O que é paciência? O que a paciência requer de nós? Põe para mim lá que eu queria ler com vocês. O que é paciência e o que a paciência requer de nós? Paciência no senso comum, para todo mundo. Paciência exige de nós a capacidade, fala assim, de saber esperar e de aguentar as contrariedades da vida. Não agir no imediatismo, estar disposto a recomeçar. Quantos aqui acham que tem muita paciência ou pouca paciência? Não precisa levantar a mão. Aguentar
as contrariedades da vida. Na psicologia, o que é? Coloca lá para a gente. Significa ser capaz de esperar calmamente diante de uma frustração ou adversidade, uma capacidade de esperar algo sem se desesperar ou perder a calma. Ou seja, nós precisamos ser maduros. Nossa saúde mental precisa estar em dia. Vocês concordam comigo? Nos ajuda a usufruir do presente, ou seja, a paciência é algo que nos livra da ansiedade, porque me ajuda a usufruir do presente, e ela ajuda a gente também a administrar a nossa raiva. Quando eu tenho paciência, eu tenho mais consciência e eu posso administrar as minhas emoções. E por último, para nós, os cristãos, os que cremos em Cristo e cremos na palavra de Deus, a palavra diz que paciência é um fruto do Espírito e ela nos ajuda a crescer no amor, permanecer em Cristo até a sua volta. Fala comigo, paciência. Saber esperar. O que me causa uma certa estranheza sobre esse assunto é que paciência, ela é um problema, ela é um defeito. Vocês concordam comigo ou não? Quantos concordam comigo? Não, vocês não concordam, não? Então eu estou falando para as pessoas certas. O Espírito Santo vai ministrar na sua vida. A paciência, ela é um fruto do Espírito. A impaciência é um problema para as nossas vidas. O fato é que se eu for uma pessoa mentirosa, eu não chego abertamente aqui para a pastora Paula e para o Danjo e falo, não, mas sabe o que é que eu sou mentirosa demais, e não tem jeito. Comigo não tem jeito, eu sou mentirosa. A gente sabe que mentira é pecado, então a gente não fala. Ou a gente fala, eu tenho que mudar essa minha natureza mentirosa. Agora, quando eu sou impaciente, a gente fala abertamente. É que eu não tenho paciência, tá? Vou te avisando logo que eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa impaciente. E está tudo bem na cabeça da pessoa. Meu querido e minha querida. A paciência se torna um pecado porque ela nos distrai do plano de Deus. Ela nos tira do foco, do caminho do que Deus tem quando nós precisamos esperar. Paciência se torna uma pedra de tropeço para nós. Vocês estão entendendo? Nós precisamos, como filhos, como pessoas que parecem com Jesus, nós precisamos aprender a olhar para nós, ver a impaciência e falar assim, muda isso em mim. Na minha casa, por exemplo, com o meu digníssimo esposo, quem vocês acham que é o mais paciente lá? Acertado. É ele que é o mais paciente. E eu, às vezes, olho para o Hélio e falo, que paciência de Jó. É ou não é, gente? É uma qualidade que muitas vezes, eu e você, eu me atrevo a dizer, olha para o outro e fala que você, na sua impaciência, é mais proativo, você resolve mais as coisas, você faz mais as coisas, e o outro que é mais paciente, você acha que ele tem um certo comodismo, uma certa lentidão. Percebem como está invertido esse conceito que nós temos? Está invertido. Nós achamos que talvez seja lá uma qualidade ser impaciente. Deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, não. É defeito mesmo. Nós precisamos buscar ao Senhor e trazer essa transformação para nós. Eu estava pensando, porque eu oro pelo fruto do Espírito na minha vida desde sempre, desde que eu me converti. E eu já orei muito especificamente pelo fruto da alegria, já orei muito especificamente pelo domínio próprio, já orei muito especificamente para eu ser bondosa, mas eu nunca orei especificamente para eu ser paciente. E esse ano Deus tem me levado a orar para que eu possa ser mais paciente. E o que me despertou para isso, sabe o que foi? A palavra de Deus. Tessalonicenses, Paulo, põe aí para mim.
2 Tessalonicenses 3:7, Paulo, ele diz que o Senhor encaminhe os vossos corações na paciência de Cristo. O Novo Testamento tem orações apostólicas, e uma das orações apostólicas é essa. Sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada? Então eu acho que eu errei aqui no endereço. Não, é 3:5. 3:5. Que o Senhor conduza, que o Senhor direcione, que o Senhor encaminhe o coração de vocês. Uma outra, eu acho que é a outra, mas pode deixar essa mesmo, não é na NA, era outra, foi eu que pedi para colocar a NA, mas está em outra versão. Diz assim, que o Senhor conduza o coração de vocês, encaminhe o coração de vocês, dirija o coração de vocês à paciência de Cristo, ao amor de Deus, não, pode continuar, ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Em outra tradução está falando, no lugar da perseverança, ele fala a paciência de Cristo. Colossenses 1:11 fala, sendo fortalecidos com todo o poder, em toda paciência e perseverança. Sendo fortalecidos com todo o poder, em toda paciência e perseverança. Quando nós começamos a estudar na palavra de Deus sobre paciência, nós vemos o quanto isso é importante para nós. Tudo que a gente vê na Bíblia que fala muito, é porque é importante para Deus, e se é importante para Deus, é importante para nós. Paciência, meus queridos. E quando eu penso nessa nossa mentalidade de que o impaciente, ele tem mais qualidade do que o paciente, eu penso que a nossa mentalidade, ela está ainda muito moldada com o sistema do mundo, como Paulo fala em Romanos 12. Nós ainda estamos pensando muito como pensam aqueles que não têm o Espírito Santo para guiá-los, para ajudá-los. Nós ainda estamos pensando muito como aqueles que são pagãos, que não têm Deus. Mudança de mentalidade, o Bispo Francisco pregou aqui ontem, foi ontem, né? Foi ontem sobre a necessidade da gente moldar a nossa mente, moldar a nossa mentalidade de acordo com a palavra de Deus. E não com o sistema que nós estamos inseridos, vivendo. Então, meus queridos, o que eu quero levar vocês aqui é que nós precisamos ter o nosso coração, nós precisamos ser moldados, parecidos com Jesus. Hebreus 6:15 fala que Abraão esperou com paciência, e por isso ele recebeu o que Deus havia prometido. Porque ele esperou com paciência. E esperar, fala comigo, esperar com paciência. Eu fiquei imaginando e fico imaginando quantos abortos eu fiz de milagres, quantos abortos eu fiz de promessas, porque eu não esperei no Senhor. Quanto mais de milagres eu poderia ter testemunhado, vivido, se eu tivesse sido mais paciente, saber mais esperar no Senhor. Fruto do Espírito. Agora, o que aumenta a nossa paciência, que tem a capacidade de aumentar a nossa paciência? Primeiro, vocês sabem, o que tem a capacidade é buscar o Espírito Santo. Quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo, o fruto dele vai sendo manifestado nas nossas vidas. Manifesto nas nossas vidas. Né? Principalmente quando nós temos a revelação, o entendimento, e a gente vai buscando, Senhor, eu quero, molda isso em mim, faz isso em mim. Eu preciso disso, Espírito Santo. Então, a primeira coisa que expande a nossa capacidade de esperar é o Espírito Santo. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. A outra coisa que aumenta, expande a nossa capacidade de esperar, é que a gente
tenha mais confiança em Deus. E aí nós vamos cair naquilo que nós sempre falamos e pregamos e insistimos e vamos continuar a insistir até o Senhor Jesus voltar, não tem como. Paulo, em 1 Coríntios 1:9, fala que fiel é Deus, aquele que nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, para eu aumentar a minha capacidade de paciência, além de buscar o Senhor, de buscar o Espírito Santo, eu vou entrar nesse lugar de buscar Deus, porque para eu esperar, eu preciso ter confiança em quem eu espero. Se o Erle falar para mim que ele vai chegar a tal hora, eu sei que ele vai chegar, pode ser até 15 minutos depois, mas eu sei que ele chega, porque eu confio nele. E assim é, se eu confio, eu conheço, mas alguém que eu não conheça, talvez eu falo, será que vai chegar? Deu 7h15 e não chegou, será que chega? Porque eu não conheço. Então nós partimos desse princípio, que nós, para aumentar a nossa paciência, para aumentar a nossa capacidade de espera, nós precisamos aumentar o nosso conhecimento do Senhor. O nosso conhecimento do Senhor vai aumentar a nossa capacidade de espera. Intimidade com o Senhor. Então, meus queridos, e tem duas outras coisas que eu vou falar para a gente encerrar. É que, além de buscar o Espírito Santo, além de nós aumentarmos a nossa confiança no Senhor a partir de conhecê-lo, uma coisa que nos anima a desenvolver a paciência, a capacidade de esperar, é nós sabermos que existem recompensas da espera no Senhor. Existem recompensas terrenas e existem recompensas eternas. E eu queria mostrar aqui, põe para mim lá Salmos 40. Salmos 40. Salmos 40, 1, 2, 3 e 5. Eu queria ler com vocês. Não, Salmos 40 não é esse não. É Salmos 40. E, não. Eu acho que então não está põe na Bíblia mesmo. Se não estiver achando, não tem problema. Quem aí está esperando ainda? Eu estou aqui batendo o dedinho, esperando lá. Ó. O tempo está aqui. Salmos 40. Esse é um salmo de Davi. Vou ler aqui. O que Davi fala? Esperei com... E o que ele fez? Se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Porque eu esperei com paciência. Davi diz, eu esperei, então ele se inclinou e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. As recompensas de esperar com paciência. 2. Porque, volto lá atrás, não precisa voltar. Porque eu esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés em uma rocha e firmou os meus passos. Porque eu esperei com paciência no Senhor. Deus me tirou de um lamaçal de dúvidas, de dívidas, de temores, de medos, de incertezas, de angústias, de tristeza, de depressão, porque ele esperou pacientemente no Senhor. E ele firmou os passos de Davi numa rocha, num lugar firme, como nós lemos lá em Isaías 40, nós somos fortalecidos quando nós esperamos no Senhor. 3. E o que mais? Porque eu esperei com paciência no Senhor, Ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E Ele continua falando assim, e muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Um cântico novo é colocado nos nossos lábios, depois que nós aprendemos a esperar com paciência. E por último, 5. Porque ele esperou no Senhor. 5, Salmos 45. Vamos esperar. São muitas, Senhor, olha o que Davi fala. São muitos, Senhor, Deus meu,
as maravilhas que tens operado também, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Tem uma palavra, tem testemunho nos lábios de Davi, porque ele esperou com confiança. As recompensas, permanecer, não desistir, permanecer aguardando pacientemente no Senhor, buscando, insistindo com Deus. E por último, queridos, a última, eu falei para vocês, como que nós aumentamos, expandimos a nossa paciência. Primeiro, o Espírito Santo, o fruto dele, perseguindo, tendo consciência e buscando. 2, conhecendo o Senhor, porque quanto mais eu conheço, mais eu confio. Se eu confio, eu posso esperar. 3, uma recompensa terrena que nós lemos aqui com Davi, falando aqui para esse tempo, para essa era. Aqui, benefícios que nós temos aqui na terra, enquanto nós estamos aqui vivendo na terra. Mas não basta, não é só isso, nós também teremos recompensas eternas. E aí eu queria ler e queria ir encerrando com vocês. Nós temos recompensas eternas por esperar com paciência no Senhor. Apocalipse 17, deixa eu ler com vocês Apocalipse 17. Apocalipse 17 diz assim: lutarão contra o Cordeiro. Não, 17, 14, desculpa. Não sei se eu falei errado. 17, 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E olha o que fala a última parte desse versículo. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Meus queridos, enquanto nós esperamos até a vinda do Senhor Jesus, nós temos recompensas terrenas, mas nós temos recompensas eternas, que são muito mais valiosas do que essas terrenas, que a prata, que a ferrugem corrói, consome, destrói. Recompensas eternas, eternas. Deixa eu dizer, a palavra sobre nós é que nós somos mais que vencedores, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, atualmente, nós vivemos o reino em parte. A plenitude do reino é só quando o Senhor Jesus voltar. Então nós realmente seremos vencedores em todas as coisas quando o Senhor Jesus voltar e nós reinarmos com Ele para sempre. Recompensas eternas. Seremos vencedores, aqueles que são chamados, eleitos, que esperaram no Senhor. Apocalipse 3, 1, 12 diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Recompensas eternas. Eu quero dizer para você que as trevas, elas tentam nos distrair nesse tempo que nós passamos aqui nessa terra. O tempo todo. O diabo sabe que ele não pode destruir você, mas ele sabe que ele pode te distrair. E ele trabalha nas distrações. Ele trabalha nas pequenas coisas. E quando nós nos tornamos impacientes, eu entendo que a impaciência se torna uma pedra de tropeço para nós vivermos uma vida aqui digna, pujante, apaixonada pelo reino e por Jesus. Então, meus queridos, nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu disse que as distrações, os enganos, o diabo muitas vezes ele trabalha conosco trazendo enganos, nos fazendo pensar, por exemplo, que impaciência não atrapalha a nossa vida. Não saber esperar pode parecer uma qualidade para algumas pessoas, mas dentro do que a Bíblia nos ensina, paciência é algo que nós precisamos, esperar é algo que todo cristão precisa desenvolver.
Eu queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus, eu queria que você orasse ao Senhor. O desejo de mudança tem que ser seu. Na psicologia a gente sabe que nós só mudamos aquilo que nós percebemos em nós que precisa de mudança. Se você quer alinhar a sua vida em 2024 e falar: Deus, eu quero ter um coração mais parecido com o teu, Jesus. Eu quero ter um caráter mais parecido com o teu, Jesus. Eu quero, como Paulo orou, que o Senhor encaminhe o meu coração na paciência de Cristo. Eu queria que você fizesse essa oração, você e Deus, que você declarasse isso: Senhor, em nome de Jesus, dá-me do fruto do Espírito, dá-me, Senhor, oh Deus, para ser mais paciente, para não abortar promessas, para não abortar milagres, paciência para não me distrair, Senhor, oh Deus, para não errar, Pai. Quantos erros, Senhor, nós temos nas nossas vidas porque somos impulsivos. Oh Deus, gera isso, Senhor. Gera em nós, Senhor, um coração, Senhor, oh Deus, Pai, paciente, oh Deus, que confia em Ti. Tiago diz: irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. E Tiago repete novamente: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor Jesus está próxima. Amém, Senhor. Feche os seus olhos. Permaneça com a sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, é só o Senhor quem tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, que a Tua palavra que foi lançada hoje, proferida hoje, Senhor, Deus, possa gerar frutos no nosso coração. Possa nos deixar descontentes, Senhor, oh Deus, em não sermos parecidos com o Senhor. Possa gerar em nós a vontade de mudança, Senhor. Possa gerar em nós, Senhor, oh Deus, um desconforto santo, Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Nós queremos ser uma igreja parecida com o Senhor, filhos parecidos com o Pai, Senhor. Oh Deus, eu termino orando como Paulo, Senhor, que o Senhor encaminhe o nosso coração na paciência de Cristo, Senhor, que nós sejamos fortalecidos com poder em toda paciência e perseverança, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir com teu e dá-me um coração igual ao teu. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Meu mestre, faz-nos a sua imagem e semelhança. igual. Em o nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Cumprir com teu querer. Aleluia, graças a Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque foi semeado milagres aqui. Milagres sobre causas impossíveis, sobre causas que chamam de causas perdidas, sobre situações financeiras,
sobre problemas emocionais, Senhor, sobre problemas da impaciência. Ó Deus, em nome de Jesus, porque você tem semeado e vai semear com paciência na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Eu não entendi como será a sua colheita. Que o Senhor Deus te abençoe, que a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus seja com você, e você vivencie essa semana milagres sobre você, em nome de Jesus. Ser abençoado, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.